O texto de hoje vem de Marcos capítulo 8, de 31 a 38, eu vou estar lendo daqui a pouquinho, e explicar a cada um desses aspectos, né? Então, assentados mesmo como estamos, ouçam a palavra do Senhor que se encontra em Marcos 8, de 31 até o versículo 38. E começou Jesus, né? Começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Pausa. Se você puder em casa, você veja o mesmo capítulo, os versículos anteriores do 31, você vai ver que Jesus teve aquele momento com os discípulos que ele falou, quem o povo diz que eu sou? E depois ele pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? E eles falaram, tu és o Cristo. E foi o próprio Pedro, né? E Jesus falou, Pedro, não foi você que descobriu isso não, foi o Espírito Santo que lhe revelou. Então esse mesmo Pedro que agora, quando Jesus fala da sua morte, ressurreição, sua crucificação, morte e ressurreição, vai dizer isso para eles assim. Ele dizia abertamente essas palavras, ou seja, que ele ia sofrer. E Pedro tomou a parte e começou a repreender. Jesus, espera aí, que história é essa? Mas ele, Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro. Ô Pedro, toma jeito, dizendo, retira-te de diante de mim, Satanás. Antes falou para ele que foi o Espírito Santo que revelou, né? E agora Jesus está chamando a atenção dele. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Agora Jesus, voltando-se para a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos no período que nós, semana passada, explicamos que é o período da quaresma. Quaresmas que são 40 dias de preparação. Ainda sobre a vida de Jesus, e há uma caminhada direta. E nós estamos indo, que ele está na sua passagem, no seu caminho para Jerusalém, onde ele vai ser preso e depois torturado, eventualmente crucificado e tudo mais. Mas aqui nesse capítulo 8 do Evangelho de Marcos, se olhar, Marcos tem 16 capítulos, de 8 à metade. Até quando Pedro falou, tu és o Filho de Deus. Se você olhar com cuidado, do capítulo 1 até o capítulo 8, quando Pedro fala, tu és o Filho de Deus, né? O Messias, o Cristo, o Filho de Deus, você vai perceber que tudo que Marcos escreveu tem a ver respondendo à pergunta, quem é Jesus? Então isso aqui é como falaria a expressão, é um divisor de águas. Na sua folha você tem aí a preocupação maior, apesar de não ser a única, de Marcos, na primeira metade, nos 8 capítulos primeiros, foi responder à pergunta, na sua folha você pode preencher, quem é Jesus? Você quer saber quem é Jesus? Marcos 1 até 8, quando Pedro declara que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir desse verso, ele vai mudar o seu foco. E agora a preocupação maior, na segunda metade, é responder à pergunta, agora que eu já sei quem é Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a questão passa a ser, o que foi que ele veio realizar? Você pode preencher na sua folha. O que foi que Jesus veio a realizar?
O que estava sendo respondido, agora, pouco a pouco, se torna muito claro. Ele veio para dar a sua vida por você e por mim. Ele veio para dar a sua vida em morte na cruz, por você e por... Esse vai ser bem o que Jesus veio fazer. Quem ele é e agora que veio ele fazer. Mas a segunda metade, que vai ser o ponto de hoje, não fala somente o que Jesus veio fazer, mas também vai dizer para você e para mim o que significa seguir a Jesus. Quais são as implicações? Inicialmente eu havia usado a palavra, qual é o custo de seguir a Jesus? Eu falei, custo parece que eu estou fazendo alguma coisa, né? Não deixa de ser um custo. Mas eu preciso que você saia daqui hoje claramente entendendo que seguir a Jesus é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer. Você vai ter uma vida diferente aqui, agora, e uma vida eterna com Deus para sempre. Porém, você precisa saber que você está andando na contramão da geração adúltera e perversa. Quando Jesus falou a geração adúltera e perversa, ele estava se referindo ao fato que não era adultério no sentido somente moral. Adúlteros no sentido que tem muitos deuses, muitas lealdades, estão conectados com tudo. Uma vela para o diabo, uma vela para Deus. Tudo serve. Deus é um Deus zeloso. Adúltero no sentido que Deus não é o único. Tentamos harmonizar como se podemos ter muitos deuses. Então ele está dizendo para nós aqui, vai dizer para nós o que significa seguir a Jesus. E você vai ver que isso é algo muito profundo, muito profundo. E a morte de Jesus se torna esse alicerce que mostra o que ele veio realizar e o que vai implicar para mim. O negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. O propósito principal desses textos de Marcos é explicar o que significa para Jesus como Messias, morte na cruz. E para você e a mim, ao sermos identificados com eles, que é negarmos a nós mesmos e tomarmos nossa cruz. Lembre-se, todo esse tempo, esses 40 dias, Jesus e seus discípulos estão caminhando em direção a Jerusalém. É a última viagem aqui na terra. Quais são os pontos? Primeiro ponto, Jesus, o Messias prometido. Para nós fecharmos aqui a primeira parte do livro. Jesus, o Messias prometido. A palavra Messias, ela significa o ungido de Deus. O seu significado pode ser também o libertador. Era aquele rei vitorioso, esperado e profetizado no Antigo Testamento, que viria para libertar o povo em todos os sentidos. O restaurador, o salvador. E a ideia do Messias, principalmente para Israel, que por muitos anos estava subjugada, era alguém que ia libertá-los, vencendo com mão forte. Então essa é o Jesus, o Messias. Porém, os nossos irmãos perderam de vista, ali o Pedro inclusive, eles perderam de vista o fato de que Jesus não era apenas o vitorioso, não era apenas aquele que iria libertar o povo de Israel e restaurar tudo. E por isso vai haver a confusão. Nós vimos no versículo 31 que ele veio para padecer muito. Ele veio também para ser rejeitado. Ele veio também para ser morto, mas ele veio para ressuscitar. Isso estava difícil, mas precisava saber. Jesus, o Messias, veio para fazer tudo isso. Padecer, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar. E agora nós vamos de novo falar sobre a confusão de Pedro. Por que o Pedro se confundiu? É importante nós colocarmos isso na sua folha, você tem também. Pedro ficou confuso porque não entendeu que o Messias prometido no Antigo Testamento seria, primeiro, triunfante. Então ele não estava errado quando ele ficou chateado que Jesus disse que ia sofrer. Porque ele possivelmente estava pensando em Isaías 11. E no Isaías 11 não está sozinho. Mas aí você vai ver claramente que o Messias virá e ele vai ser esse rei que vem com poder restaurador. E ele esqueceu que ele também era sofredor. Ele não leu a Bíblia inteira, ele não leu o Isaías inteiro, porque a partir do capítulo 42 e até o 53, você vai ver bem claramente, mas principalmente no 53, quando fala pelas suas pisaduras, ele foi o mais rejeitado de todo mundo, não se podia nem olhar para ele, Jesus, nosso Senhor.
Então Pedro ficou confuso por causa disso. Mas o Pedro não ficou confuso só por isso não, porque ele só olhou uma parte da promessa. Ele não leu direitinho tudo, porque o Pedro ficou confuso porque sua mente humana estava funcionando totalmente contrária aos propósitos de Deus. Por que eu estou colocando isso para você e para mim? Gente, isso acontece conosco demais. Acontece conosco demais. Essa semana nós tivemos uma notícia assim muito difícil como família, muito difícil. A nossa neta mais nova, que tem se dado muito bem na ginástica, né? Ela já por 3 vezes já havia fraturado, né? Tido uma fratura. E essa semana, cada uma vez ela recupera e volta melhor. Um fenômeno, a gente estava muito felizes, né? De repente vem a notícia, ela fraturou outra vez. E agora vem aquele peso, e aí? Será que essa é a vez que ela vai ter que desistir da ginástica? Agora que conseguiu chegar, agora que as faculdades já se tornam a possibilidade, tudo direitinho. Então naquela hora do desespero, né? Nossa filha pediu para nós orar e de sermos discretos e tudo mais. Mas naquele momento de oração, a primeira coisa que vem é: Senhor Deus, que é isso? Mas ele falou forte no coração assim: nós vemos o que? O momento. Deus vê a eternidade. E nosso Deus é bom o tempo todo. Mas você notou o que acontece conosco nessas horas? Quando ele olhou para Jesus: não, Jesus, eu não quero ver você sofrer. Ele estava pensando em quê? No momento. Todos nós passamos situações como essa, todo o tempo. Então, no sentido, Pedro está nos ensinando, até com erro: calma. Eu posso não entender a circunstância que eu estou experimentando, mas esse é um momento e Deus está vendo a eternidade. E a palavra de Deus diz para nós que eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, e são planos de paz, para vos fazer prosperar, diz o Senhor. Precisamos tomar posse disso aí. E o Pedro deu uma escorregada. Graças a Deus pelo seu amor por Jesus. Apesar que o seu amor era mais falado, né? Impulsivo. Mas ele vai melhorar com o tempo, né? Graças a Deus. Então nós vamos melhorar também, né? Agora, presta atenção. Quando nós fazemos bobagens como essa, sabe o que acontece? Nós estamos dando a Satanás uma brecha. Quem foi que tentou convencer Jesus que ele não precisava ir para a cruz na semana passada? Na palavra, quem foi? Satanás. Jesus, mas não precisa não. Lógico que ele não usou a cruz, né? Ele falou: não, você se joga lá de cima e Deus falou que os seus anjos dará ordem para pegá-lo. Dá um atalho, chega mais rápido. As pessoas vão lhe reconhecer. Está com fome, Jesus, usa o seu poder, transforma essas pedras em pão. O propósito de Satanás era um e único: tirar a cruz. Pedro, coitado aqui, está sendo usado também para fazer com que Jesus não fosse a cruz. Se Jesus não tivesse ido à cruz, irmãos, nós estaríamos em péssimas circunstâncias, separados de Deus eternamente. Jesus, o Messias prometido, ele veio e ele precisa passar pela cruz. Ele é triunfante, e você vai ver daqui a pouquinho no final desse texto que nós vemos, mas ele veio para sofrer. Preste atenção, isso tem que nos inspirar. Quando o Luiz falou de casamento, na hora que ele falou, né, do casamento, ouvindo os casais, toda vez que eu vou no casamento, participando ou não, ou como convidado, ou como oficiante, uma coisa que me faz é o seguinte: me relembra tudo os votos, né? Faz voltar, é como viver outra vez, né? Então, esses dias de preparação, nós devemos estar revivendo o que Jesus fez por nós. Eu fico pensando, Jesus, sabendo que o esperava, nem por um momento hesitou, nem por um momento estava chorando no canto, dizendo: não vou não, e tal, não. Ele segue com passos firmes, resolutos para a cruz. E por quê? Porque ele ama a mim, ele ama a você. Isso deve nos inspirar. Quando chegar o dia da ressurreição, a gente deve estar o teto subindo, porque a gente está de uma alegria imensa, considerando como é maravilhoso o amor de Deus por mim, que não poupou o seu filho e levou a morte e morte de cruz por mim, para que eu pudesse me relacionar com ele. Amém? Então esse é o Messias prometido, que veio para ser triunfante, mas também ele veio para sofrer. E é isso nós vimos aqui. Agora o segundo, vamos à nossa parte agora. Então, o que significa seguir a Jesus? Algumas colocações para nos ajudar. Você vai lembrar em casa. Seguir a Jesus é muito mais que uma decisão em um momento da vida. Irmãos,
O evangelista Billy Graham fez isso com muita gente, mas milhares, milhões, milhares de pessoas, que sempre ao final das suas cruzadas ele convidava, né? Ia cantar o hino, tal qual estou, sem se importar, você vem a Jesus. Então é o momento de fazer uma decisão. Óbvio que nós precisamos começar aí. Precisa haver um momento. Vamos supor, você foi criado na igreja. Seus pais o batizaram quando criança. Você foi crescendo, foi ensinado. Chega um momento que você tem que se levantar e dizer assim, até agora, meus pais me trouxeram no caminho. Agora eu estou dizendo para o mundo que o Deus dos meus pais, agora Ele é o meu Deus. Entende isso? Então tem um momento que nós precisamos fazer uma decisão. Ou talvez você nunca se comprometeu com Jesus. Precisa haver esse momento. Eu não sei onde você está hoje. Não importa a tradição, mas precisa haver um momento em que você formalmente, pode ser com alguém do lado, pode ser que está vindo um convite no altar, mas que você vai dizer, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu estou muito, muito, muito grato, porque o Senhor deu sua vida por mim, para me salvar. Toma a minha vida. Faz de mim um filho de Deus. E Ele vai fazer isso. Mas seguir a Jesus é muito mais que essa decisão em um momento da vida, que precisa acontecer. Mas, pelo contrário, são atitudes e ações constantes. Você vai ser chamado para se identificar com Ele sempre. Sempre. Irmãos, irmãs, gente querida, olha só. Seguir a Jesus, negar-se a si mesmo, significa estar pronto a sofrer, é a palavra que está faltando aí, por outra pessoa. Sofrer, quando ele falou, negue-se a si mesmo, por outra pessoa, é tirar o ego do trono da nossa vida e colocar Jesus em seu lugar. Isso é muito fácil de falar, extremamente difícil de fazer, dizer, não eu, Senhor, mas o Senhor. Agir como Ele agiria, decidir como Ele decidiria, dar os passos e fazer escolhas como Ele o faria. Fácil de falar, dificílimo de fazer, principalmente quando nossos sentimentos se envolvem. Você deve saber disso, mas eu preciso lembrá-lo que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, isso é um símbolo, a cruz é um símbolo de sofrimento. Aliás, no contexto de quando Jesus falou isso, na época que o Império Romano estava ali, a cruz era uma imagem muito conhecida. Para poder continuar a dominação, sem haver revolta do povo, sabe o que os romanos faziam? Eles crucificavam montes, onde todo mundo podia ver da cidade, ou nas estradas. Então não era incomum pessoas estarem viajando e estar olhando aqui, um morto aqui, outro ali, né? Imagine, aquela coisa terrível, sabe para quê? Para chamar a atenção, dizer, isso que acontece com todos aqueles que se rebelam. Jesus está dizendo, você quer seguir a mim? Você vai estar exposto. Você está num mundo totalmente avesso a mim, hostil. Isso vai custar sofrer. No final da sua folha eu vou lhe dar algumas áreas práticas que às vezes nós caímos. A gente passa por agente secreto de Jesus por causa dessa cruz. Graças a Deus que no nosso caso, apesar que em muitos países isso não acontece ainda, graças a Deus que no nosso caso isso não envolve morte física, e muito menos da crucificação. Uma cruz sempre significa, seguir Jesus se refere a consequências profundas de obediência, que podem incluir até o risco de vida. No versículo 35, Jesus vai falar sobre vida, que dará o homem, né, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aliás, a palavra alma, aí está, a tradução no original é vida. O que o homem vai dar em resgate da sua vida? Qual é a coisa boa? Qual é o benefício de você ter tudo nesse mundo e não ter Jesus? Ele vai dizer para nós o seguinte, o verso 35 não é uma descrição do caminho para a salvação, para o perdido. Pausa, o que eu quero dizer? Você não precisa viver aí uma vida miserável para poder chegar aos céus, não é esse o ponto, certo? Mas esta é uma filosofia da vida do seguidor de Jesus. Constantemente nós vamos ter que decidir, eu vou seguir a Jesus ou eu vou seguir ao mundo. Sempre. Tem uma filosofia de vida. Há muitos exemplos. Um exemplo que nós temos aqui, quantos dias foram, Riquelme, que você teve que esperar?
7.479 dias. Desde o dia, sabe quando foi? Ela estava num trem, né, nos Estados Unidos, perto da fronteira do Canadá, estava indo para o estado de Missouri. Então ela foi de trem, justamente pensou para não pegar o avião, ter que mostrar a identidade, alguma coisa assim. Mas ela não se deu conta que o trem passou a algumas milhas muito perto da fronteira e haviam agentes federais no trem. E eles foram entrando perguntando: você é American citizen? Yes. Passa para o outro: você é American citizen? Yes. Chegaram para ela em inglês perfeito: você é American citizen? Ela parou. Naquela semana ela tinha feito um propósito com Jesus: eu vou seguir Jesus em todos os sentidos. E seguir Jesus diz: eu vou falar a verdade sempre. Ela não respondeu, ou respondeu não. Aí o agente de novo: moça, fala que sim. Você é um American citizen? Ela: não. Se é um American citizen terceira vez, então eu tenho que levá-la preso. Só precisava ela ter dito ao Satanás, né? Diz que sim. Você vê o que é seguir a Jesus? Esse é um exemplo vivo. Eu sei que é uma coisa que dói muito. Nós estamos chegando à época dos nossos impostos, né? Esse dia tão bom, 15 de abril, não é isso? Benção. Vocês passam o ano inteiro esperando por dia 15 de abril, não é isso? Esse ano vai ser no dia 18. Oh, que benção. Temos 3 dias mais. Deus é bom, bom demais, todo o tempo. Você concorda comigo? Eu não quero que ninguém levante a mão. Você não concorda comigo que é uma tentação de dizer: olha, me pague cash, que aí eu não tenho que declarar? Porque aí eu posso dizer: eu ganhei realmente. Se eu botar na ponta do lápis o que eu fiz, eu ganhei 10, né? Aí eu posso dizer que eu ganhei 5. Quem vai saber? Alguém falou Deus aqui no meu lado, né? Você sabe disso. Mas você concorda comigo que a gente cai nessa muito fácil? E sabe por que a gente cai? Ele fala: se eu fizer isso, não vai sobrar para... Aí Deus fala assim: olha para as árvores do céu, que não semeiam nem colhem, e o Pai Celeste as alimenta. Mas Senhor, como é que eu vou comer, beber, vestir? Olha para os lírios dos campos, né? Dos vales, né? Nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Você vê que tudo volta para confiar em Deus. Jesus, faz a pedra virar pão. Porque se ele fizesse isso, ele não estava esperando Deus mandar os anjos. Os anjos estão atrasados. O Satanás está aqui agora. Quando nós mentimos assim, gente, me perdoem mexer com isso aí, né? Mas quando nós fazemos isso, eu não estou preocupado com os impostos, não estou preocupado com... Sabe o que eu estou preocupado? É que você está trocando a sua confiança de Deus para você, ou para algo. E isso vai contradizer isso. Que garante, que vale ao homem economizar nessa vida e perder a vida eterna? Essa é uma filosofia de vida. É o seguinte: eu vou falar sim, não. Verdade, sempre. Custe o que custar. Você é um cidadão americano? Não, Senhor, não sou. Hoje ela é. Hoje ela está no caminho para ser. Amém? Mas o ponto era o seguinte: naquela hora ela não tinha certeza se Deus ia fazer ou deixar de fazer. Se ele fizer, fez. Se ele não fizer, glória ao nosso Deus. Ele sabe de tudo, né? Outra maneira de se perguntar é o seguinte: qual o valor de se obter tudo que o mundo tem para oferecer, se eu morrer e não poder levar o que tive? Ou qual o valor de acumular posses materiais por alguns poucos anos, se em troca perde a vida eterna? Versículo 38 vai falar que envergonhar-se é negar a Cristo na hora da tribulação, ao invés de posicionar-se com Ele, mesmo correndo o risco de morte. Eu expliquei o que é a geração adúltera e perversa. Vocês ainda estão ouvindo, menos um pouquinho, mas estão ouvindo ainda sobre esse desastre, essa tragédia no estado da Flórida, né? Mais um das muitas, né? Mas eu continuo a ficar assim, estupefato, e essa palavra existe no vocabulário português, é que não tem palavras para expressar, sabe o quê? Que nenhuma pessoa se levantou publicamente, ou que a mídia publicou, para dizer: o nosso problema é que nós nos afastamos do Senhor como nação. Nossas famílias estão desbaratadas. Esse menino estava num foster family, de lugar em lugar, né?
Você nota o que eu quero falar? Mas ninguém se levanta a dizer: nosso mundo está indo para o inferno. E a nossa nação a passos largos. E ninguém se levanta para dizer essa tragédia, porque as famílias foram destruídas, os alicerces foram destruídos, a palavra de Deus foi retirada, a oração foi retirada, tudo isso. Eu não creio, irmãos, que nós devemos legislar a nossa fé. Mas por outro lado, nós como crentes precisamos dizer: olha só, eu estou pronto a carregar a minha cruz, abrir os meus lábios, mostrar com exemplo e com ações, com escolhas claras. É mais duro, mas eu estou fazendo isso porque eu creio no Senhor Jesus. E eu creio que Ele sabe o que é melhor para mim. Quando começarmos a agir assim, nós vamos ver a transformação de tudo. Mas o Senhor falou: se você se envergonhar de mim agora, eu também me envergonharei de você quando eu voltar. Lembra do Messias? Sofredor, triunfante. Pedro pensou o contrário. Triunfante, não queria o sofredor, mas ele é ambos. Ele já fez o sofredor, mas um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, ele diz assim: o Senhor vai voltar como o Senhor. Um desses dias nós vamos falar sobre isso. As trombetas vão soar dos 4 cantos, tá? Eu sei que existem várias interpretações, que vão ver tribulação, depois arrebatamento, depois tem mais não sei quanto tempo, depois tem 1000 anos e tudo mais. Eu vou dizer a vocês, quando eu ensinar para vocês, para mim vai ser um evento só. E eu vou provar isso biblicamente para você. A trombeta vai soar dos 4 cantos. Deus vai mandar os anjos, vai fazer uma colheita só. E naquela hora não tem mais jeito nenhum, não tem deixado para trás, não tem segunda, não tem repescagem, não tem nada. Ou você está dentro ou você está dentro. E ele diz para nós assim: e naquele dia o Senhor fala assim: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu não gosto de falar isso, gente. Eu prefiro ouvir: servo bom e fiel, entrai no gozo do seu Senhor. Quero ouvir isso. Mas ele diz: se você hoje titubear, e essa palavra está no vocabulário, né, português também. Se você hoje ficar claudicando, essa palavra existe também, né? Só coisa pesada. Se você ficar tropeçando aí, se você ficar engasgando aí, sabe naquele dia? É quando alguém chega para você: você conhece a Ivana? Não sei. Você conhece a Jesus? Sim, conheço. Eu sou um seguidor dele. Aí Jesus fala assim, naquele dia, fala assim: entra para o gozo eterno que está preparado para você desde lá da fundação do mundo. Ele vai voltar como o Senhor. E vai se envergonhar daqueles que hoje, aqui e agora. Como que nós nos envergonhamos dele hoje? Às vezes não é nem no falar, gente. Eu coloquei algumas colocações para vocês, né? Eu não tenho aqui, eu não creio que eu tenho aqui na tela, então vou só olhar na sua, não tenho não. Vamos olhar somente na sua folha. Para a sua consideração, acharam aí? Lá no finalzinho. De que forma nós, como Pedro fez, confundimos o caráter de Deus? Ou seja, o seu propósito, quem ele é. Pedro só viu um lado, desceu o outro, né? Eu dei um exemplo da nossa neta, né? Quando decidimos: não, Senhor, só tem que curar. Nós devemos orar para cura, e nós cremos que Deus vai curar. Nós estamos orando nesse sentido. Porém, Senhor, eu me lembrei dos amigos de Daniel, né? Se vocês não se abaixarem ao ídolo, vocês vão para a fornalha ardente. Qual a resposta deles? Senhor Rei, o Senhor pode nos livrar. Mas se o Senhor não nos livrar, saiba que nós não vamos nos prostrar diante desse ídolo. Então essa tem que ser a nossa disposição. Decidimos como Deus deve agir. Por que Deus permitiu isso? Por que Ele permitiu aquilo, né? Por que Ele não me deu isso? Por que Ele está deixando isso acontecer? Não, isso não é justo. Não, eu estou muito chateado com Deus. Eu ouço tanto isso. Porque a tragédia veio, porque levou um ente querido, porque perdeu o trabalho, porque ficou doente, porque o que seja. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu não estou entendendo o plano de Deus. Eu estou pensando como ser humano e tentando fazer Deus se amoldar a mim. Isso é muito comum. Outra maneira está na sua folha também. Olhamos para Deus como se Ele fosse o nosso Papai Noel. O que é o Papai Noel? A gente se comporta bem e Ele dá presente, não é isso? Não se comporta bem, não dá presente. Trata Deus assim. Então vou tratar Ele bem para Ele me dar presente.
Deus não é Papai Noel. Deus não é máquina que você põe moeda e que sai com a comida ou uma água, uma coisa assim. Ele não é isso. Deus não é super-herói que na hora do sufoco ele vem correndo de capa e tudo, te salva. Não, Ele é muito mais que isso. Ele é o nosso Deus. Quando eu fico confundido, Deus é só para me ajudar no sufoco. E eu confundo a sua graça e misericórdia com quem Ele é. Ele é nosso Deus, poderoso. Nós cantamos isso aqui. Outra que eu creio que está na sua folha, imagina que está, porque agora eu já nem sei mais o que está mais aí. Mas selecionamos o que gostamos e não gostamos na Bíblia. Já viram isso? Só partes, né? Só partes. Só partes. Isso aqui eu quero. Não, isso aqui não. Isso aqui serve. Isso aqui não, né? Ô Bíbliazinha, né? Vai ficar no final, né? Também na sua folha, consideração. De que forma podemos viver o negue-se a si mesmo e tome a sua cruz? Obviamente que não podemos tomar a cruz sem negarmos a nós mesmos. Negarmos a nós mesmos é colocar Jesus no trono. É abrir mão das nossas decisões e decidir por Ele. É nos pertencermos a Ele. Mas eu diria, negar tudo aquilo que é contrário aos propósitos de Deus para nós. Tudo aquilo. Se você puder, anote aí lá Marcos 7, versículo 21 e 22, fala um pouquinho mais sobre isso. Há áreas que Deus não aprova, que nós precisamos estar. Marcos 7, 21 e 22, pode olhar em casa, tá? Outra consideração, abrir mão de coisas legítimas para poder amar outros, preenchendo as suas necessidades, né? Nosso último grupo de célula, né, que está sendo uma benção na casa do Nilcinho e da Flávia. Eu estou vendo que o Judiceia está aqui, né, Judiceia? Agora é todo domingo, né, filha? Todo domingo, né? Olha um monte de testemunhos que estão te ouvindo falar isso, né? Mas uma benção. Mas um dos pontos que veio, gente, a palavra de Deus em Tiago fala assim: se alguém vier pedir ajuda a você, bater na sua porta, pedir, você fala assim, que Deus te abençoe, vou orar por você, está precisando de ajuda, né, financeira, alimentar e cuidado e tudo mais. Fala, que Deus te abençoe. O que Tiago fala? Essa fé não serve para nada. Se você tem no seu poder. Mas para se ajudar alguém, o que acontece? Se eu tenho 100, tem alguém que precisa de 50, o que vai acontecer com o meu 100? Vai virar o quê? 50. Então, ajudar o outro tem custo? Tem, não tem? Então, como é que eu posso negar quando eu deixo de ajudar alguém? Quando está no meu poder fazer, porque eu não quis sacrificar. Fácil de falar, dificílimo de fazer. Dada a sobra, meu filho, até eu. Dividir o que eu tenho, agora é outra história. Mas quando eu faço isso, eu estou negando ao Senhor. Existe um momento, está na sua folha, eu creio, quando você se envergonha de Jesus. Não responda alto, não. Eu anotei acho que duas na sua folha. A primeira delas foi o seguinte, né? É quando eu fico com vergonha de mencionar que eu sou um seguidor de Jesus. Por quê? Vão falar mal de mim, vão fazer chacota comigo, vão pensar que eu sou um fanático, então é melhor não falar nada. Aí a gente usa até aquela frase assim, né? Eu vou dar o meu testemunho em silêncio, e eles vão saber que eu sou um crente. Seu covarde, miserável. Isso não está na Bíblia de que você fala que só... Não, nossas ações devem apoiar, devem confirmar o que eu falo. Não preciso ser chato nem... Não, mas dizer... Precisa ser bem claro, eu sou um seguidor de Jesus. Como a palavra nascido de novo, a palavra, né, de discípulo, às vezes as pessoas não entendem, fala assim, eu sou um seguidor de Jesus. Fica bonito esse negócio, né? Sou um crente em Jesus. Nós podemos ter vergonha de fazer isso. Mas uma que eu creio que é muito pior hoje é declarar que Jesus é o único caminho. Por quê? Porque hoje o mundo ensina para nós que todos os caminhos levam a Deus. E às vezes a gente fica paralisado para dizer o seguinte, porque ele fala, o que está dizendo? Que só os crentes em Jesus que vão para o céu, todo o resto da humanidade, os bilhões de pessoas vão para o inferno? E a resposta é,
Isso devia nos impulsionar a evangelizar, mas quantas vezes que nós apenas nos calamos? Tem uma que não está na sua folha, mas eu falei, eu preciso falar, se o tempo der. O grupo de louvor pode vir. Jenny, por favor. É quando eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas na igreja. Aliás, você sabe que a igreja aqui não é um museu de santos, você sabe disso, né? Sabe que a igreja é um lugar, é um hospital de santos muito, né? Precisando de melhoria, não é isso? Você sabia disso já? Mas você já notou que às vezes eu falo, fulano de tal, eu não quero, não, isso aí não comigo não. Fala demais, fala o que não deve, já devia estar lá na frente, está aqui ainda, já não cresce e continua fazendo as mesmas besteiras. Aí eu começo a ficar hesitando no meu contato. Gente, isso parece até nobre, mas você sabe disso. E quando eu tenho dificuldade de aceitar aqueles na família de Deus que estão ainda no processo, que ainda não chegaram tão rápido onde eu cheguei, se que na verdade o que eu estou fazendo, eu estou negando a Jesus, porque Jesus falou assim, os sãos não precisam de médico. Eu vim para os que estão enfermos. Eu vim para dar a minha vida por aqueles que estão ainda pior. Então quando nós vemos o nosso irmão tropeçando, hesitando, sabe que eu preciso ter mais ainda carinho e amor, estender, cuidado e abraço, compreensão, misericórdia. Mas eu me esqueço de quem é Jesus, eu não nego a mim mesmo, estou preocupado só com o meu bem-estar. Lá vai a paciência. É bem provável que você na vida da igreja você vai ver e ouvir muitas coisas que não valem a pena. Às vezes você ouve um testemunho, às vezes você ouve uma palavra, você vê um comportamento que não é bom. Você sabe que não é bom. Lá na alma dói. Guarde só com você e com Deus. Se for necessário, você vá à pessoa, se for possível, de acordo com Mateus, ok? Mas não fale com ninguém mais sobre isso. Nunca desabafe com alguém sobre outra pessoa. Nunca faça isso. Porque quando eu faço isso, fulano, você não imagina. Beltrano, eu não sei o que está pensando. Onde é que vai parar? Quando fazemos isso, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo vergonha para o nosso Senhor Jesus. Jesus que encontrou a samaritana, que tinha 5 casamentos, estava no 6º, e ele não falou nada sobre ela se casar. Falou? Que encontrou aquela prostituta, pega no ato do adultério, e tudo que ele falou, onde estão os seus acusadores? Ele disse, já se for o Senhor, nem eu te acuso também. Moça, filha, vai, não peques mais. Eu fico abismado como Jesus sempre olhava para as pessoas como filhos e filhas, como pessoas necessitadas. E como é que eu posso ter a audácia de olhar para as pessoas de maneira diferente de com ele? Eu preciso dizer sim que eu sou um crente, eu sou um seguidor de Jesus. Eu preciso dizer sim que Ele é o único caminho, não há outro, porque é a verdade. Porque eu desejo que os outros também encontrem o caminho da salvação, que o Senhor abriu meus olhos para encontrar. Eu não posso me dar o luxo de ter falta de paciência com aqueles em cujas vidas Deus ainda está trabalhando. Eu sei de uma coisa. Eu creio que o Senhor está nos dando como igreja uma oportunidade sem par. Muita coisa boa já aconteceu aqui conosco individualmente e como igreja. Mas eu creio que esse é um período como nenhum outro na história da nossa CCP. Eu creio que o Senhor está nos chamando para uma caminhada que envolve negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Mas uma caminhada que promete uma companhia que Ele disse, eu nunca lhe deixarei. De encontrar e escrever histórias, encontrar horizontes, escrever histórias como nunca foram escritas antes. E Ele está pedindo, só que eu te peço. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Dê o trono para mim. O que quer dizer isso? Tome a sua cruz. Como o Pai Celeste, Ele não quer que eu sofra, mas Ele pede que eu esteja pronto, mesmo que venha a trazer sofrimento, de que natureza for, emocional ou físico, ou rejeição ou o que seja, eu vou estar com o Senhor. E Ele diz, siga-me. Jesus, para onde nós vamos agora? Jesus, o que é que eu falo agora?
Jesus, como é que eu me porto agora? Que passo eu devo tomar? E nós vamos experimentar, porque a cruz ele já passou. Vamos experimentar a glória de ver o seu reino estabelecido em nós e ao nosso redor. É um convite para nós. Responda: eis-me aqui, Senhor. Toma a minha vida. Eu quero segui-lo, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu oro, Senhor, para que o Senhor possa agora, Deus Santo Espírito, ainda falar mais profundamente, falar ainda com mais clareza, mas, Senhor, nos mobilizar. Gostaria, Senhor, que nessa manhã nós estivéssemos daqui, Senhor, mobilizados numa jornada para a glória eterna, agora e futura, Senhor, transformados pela sua presença em nossas vidas. Oh Santo Deus, nós ouvimos o convite, o clamor, a convocação. Se alguém quer vir após mim, nós queremos ir após o Senhor, e nós estamos prontos a negarmos a nós mesmos, tomar nossas cruzes e segui-lo. Nos entregamos a Ti. Oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ficamos de pé, irmãos, vamos cantar juntos.